Quais são os verdadeiros poderes do monarca britânico? Será que o rei do Reino Unido realmente é só uma figura decorativa, como alguns dizem por aí? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E eu, professor Renan, hoje vou falar com vocês um pouco sobre o Reino Unido, mais especificamente a autoridade pessoal exercida pelo monarca. Afinal de contas, o falecimento da Rainha Elizabeth II nos últimos dias fez com que o mundo voltasse os seus olhos para a Inglaterra e, sobretudo, para a sua principal instituição política. A monarquia, para muitos, considerada uma instituição arcaica, ultrapassada, e para outros, um fator de estabilidade da política interna, um fator de continuidade das tradições, dos valores e da preservação das instituições. Mas, afinal de contas, o que é realmente essa monarquia e qual é, de fato, a sua autoridade sobre a nação? Para a gente entender o papel do monarca britânico nos dias de hoje, é preciso lembrar que, a partir de 1688, o soberano do país perdeu os seus poderes absolutos. Naquele ano aconteceu uma revolução conhecida como Revolução Gloriosa, que estabeleceu as bases da monarquia parlamentarista. A partir de então, o poder executivo, a chefia de governo, ficou separada da chefia de Estado. Até então, chefia de governo, chefia de Estado estavam concentradas nas mãos do rei. A partir de então, passou-se a ter uma figura de governo, uma figura administrativa, o primeiro-ministro, enquanto ao monarca continuaram cabendo funções simbólicas, cerimoniais e de representação. Ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, esse modelo, essa forma de governo foi se organizando, foi se estabilizando até adquirir o formato que ela tem nos dias de hoje e que é conhecida no mundo todo. Inclusive aqui no Brasil se fala que no Reino Unido a rainha, na verdade agora o rei, reina, mas não governa. Não é bem assim que a coisa funciona, como eu vou mostrar para vocês a partir de agora. De fato, por se tratar de uma monarquia parlamentarista, o poder executivo é exercido pelo primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ou primeira-ministra, como é o caso agora, representa o partido mais votado e com o maior número de assentos no parlamento. Então, quando ocorre uma eleição legislativa, o partido ou a coligação que forma a maioria, que consegue o maior número de cadeiras no parlamento britânico, no poder legislativo, lá chamado de Câmara dos Comuns, tem o direito de indicar um nome para o cargo de primeiro-ministro. Geralmente o primeiro-ministro é o líder desse partido ou dessa coligação majoritária. O nome então indicado vai até o monarca, vai até a rainha, ou agora vai até o rei, e pede autorização para formar um governo em nome de sua majestade. Com autorização concedida, e ao longo da história, raríssimas vezes o monarca não concedeu essa autorização, ainda que ele possa fazê-lo em situações muito específicas. Concedida a autorização, então, o líder do partido majoritário vai compor o seu ministério com colegas de partido, com correligionários. Então, esse ministério, esse gabinete, chefiado pelo primeiro-ministro, passa a exercer o poder executivo, passa a cumprir as funções administrativas no país. Renan, então se o primeiro-ministro cumpre todas as funções administrativas, então o rei não faz nada. Fica só lá tomando chá, passeando de palácio em palácio e dando tchauzinho da sacada do Palácio de Buckingham. Como eu disse, não é bem isso, porque a legislação do Reino Unido estabelece um mecanismo conhecido como prerrogativa real. Essa prerrogativa real corresponde a um conjunto de poderes, um conjunto de direitos que o monarca pode exercer em funções muito específicas, em situações muito pontuais, mas ele pode exercer. A primeira dessas prerrogativas consiste no direito de representar a nação dentro e fora do país. Então, o monarca ele cumpre funções diplomáticas e cerimoniais. É o monarca, por exemplo, que ratifica tratados internacionais, que comparece a encontros de líderes, de chefes de Estado de outros países, sempre com o propósito de representar o povo britânico perante o concerto das nações, perante os outros países. Outro direito que o soberano do Reino Unido tem é o de nomear ou demitir
primeiros ministros. Claro que a demissão de um primeiro-ministro é um gesto bastante dramático que só pode ser feito em situações, por exemplo, de crise interna ou quando o primeiro-ministro é colocado sob suspeita. Mas sim, o monarca britânico tem esse direito. Aliás, não apenas o primeiro-ministro. Qualquer membro do gabinete que seja colocado sob suspeita, que esteja sofrendo algum tipo de investigação criminal ou qualquer coisa que prejudique a imagem do governo de Sua Majestade perante os súditos e perante o mundo, pode sim ser demitido pelo soberano, que também tem o direito de nomear outro para o seu cargo. É também um direito do monarca britânico convocar, suspender ou até mesmo dissolver o parlamento. Tá, tudo bem, o rei não pode governar, mas dissolvendo o parlamento, ele pode convocar novas eleições para que o povo escolha um novo parlamento e, consequentemente, um novo primeiro-ministro. Também é um direito do rei do Reino Unido sancionar ou vetar leis aprovadas pelo parlamento. Tudo bem que o rei não veta uma lei aprovada pelo Poder Legislativo desde o século XVIII, mas tecnicamente ele pode. Ele ainda pode nomear conselheiros, conceder indulto ou comutar penas e ainda conceder passaportes. Não custa lembrar que no Reino Unido e nos demais países que têm o monarca britânico como chefe de Estado, como por exemplo Austrália, Canadá e Nova Zelândia, todos os passaportes são emitidos em nome de Sua Majestade. Sem falar que, segundo a legislação britânica, o monarca é o supremo comandante das Forças Armadas, ou seja, todos os soldados, comandantes, generais, almirantes das Forças Armadas da Inglaterra devem obediência não ao primeiro-ministro, mas ao rei. Tudo bem que, na prática, a rainha Elizabeth II, ao longo dos seus 70 anos de reinado, quase não precisou usar essas prerrogativas. E muito provavelmente o atual rei Charles III também não vai precisar utilizá-las. Mas isso se deve principalmente à sólida estabilidade das instituições britânicas. E essa estabilidade decorre de uma outra coisa, de um outro poder que emana do soberano, que alguns cientistas políticos gostam de chamar em inglês de soft power, o poder brando, o poder moderado, que na verdade é um poder simbólico que o soberano exerce sobre a sociedade. Porque afinal de contas, o monarca britânico deve manter-se politicamente neutro. Ele não pode, sob nenhuma hipótese, enquanto rei, enquanto soberano, emitir opiniões político-partidárias. Isso porque ele está ali para representar toda a sociedade. Então, se de repente o rei Charles III emite uma opinião favorável ao Partido Conservador, ele está se queimando com os trabalhistas e vice-versa. Não é esse o seu papel. Aliás, a rainha Elizabeth II soube exercer essa neutralidade de maneira exemplar. E é justamente essa neutralidade que coloca o rei, ou no caso, colocava a rainha, como uma espécie de reserva moral da nação. Alguém que está ali para liderar a sociedade e que paira acima das tensões políticas, das brigas partidárias e dos problemas de ordem ideológica que muitas vezes dividem a sociedade. Esse soft power, esse poder moderado que existe pela simples presença do monarca britânico comandando as instituições nacionais, é o que garante a estabilidade política do país. Vejam, houve recentemente uma troca de primeiro-ministro, Boris Johnson se demitiu, uma outra nomeada, a Liz Truss, que ainda representa o Partido Conservador, que aliás está no poder já há mais de uma década, e não houve nenhuma ruptura, não houve nenhum grande problema, não houve nenhuma crise institucional. Um pouco depois, falece a rainha Elizabeth II, entra o rei Charles III, ou seja, acontece uma troca importante na chefia de Estado, ocorre a sucessão dinástica, como tem que acontecer mesmo, e as instituições políticas permanecem funcionando normalmente. Então, muitos apontam que essa estabilidade interna deve-se principalmente à presença de um chefe de Estado neutro, apartidário e capaz de conciliar as tensões políticas internas. Então, como você pode perceber, catilogente espectador, o monarca britânico não é só um enfeite, ele não é só um bibelô decorando a mesa da sala. Ele está ali para cumprir uma função institucional muito séria e muito apreciada pelos britânicos.
Claro, para nós que vivemos em um regime republicano desde o golpe de Estado de 15 de novembro de 1889, já passados mais de 130 anos desde que o Brasil deixou de ser uma monarquia, talvez essa presença institucional não faça muito sentido. Mas para os ingleses, a presença do monarca britânico, a representatividade institucional da família real é de fundamental importância para que o país continue funcionando como ele sempre funcionou. Mas e você que está me assistindo? Depois de tudo que eu falei, ainda acha que o monarca do Reino Unido ainda é uma figura meramente simbólica? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e me ajude a divulgar minha missão.